pessoal, tudo bem? Vocês são muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Juliana Stadler, estamos aqui hoje para mais uma aula, a 7ª aula do nosso curso de extensão, curso livre, que faz parte do meu estágio, a respeito dos alemães do Volga, dos imigrantes alemães do Volga, no Paraná. Então, nós percorremos aí ao longo das 6 aulas anteriores toda a saga desses imigrantes que saíram da Alemanha na década de 18, no século XVIII, e foram para a Rússia, lá se estabeleceram, colonizaram ali a região sul da Rússia, desenvolveram suas colônias e sofreram muitos percalços e tiveram que migrar novamente. E um dos locais escolhidos para que essa nova geração já de descendentes daqueles que lá estavam na Rússia, um dos lugares escolhidos foi o Brasil. Então, hoje nós vamos ver como que se deu a colonização, como se deu aqui no Brasil, aqui no Paraná, na região dos Campos Gerais. Vamos lá? Vocês estão convidados a percorrer comigo aí todo esse trajeto da história, que é sempre muito bom. É sempre muito bom a gente conhecer como foi formado o lugar onde a gente vive, o nosso país, ou mesmo a história de outros lugares, mas como que se formam as populações, como que aconteceu a história daquele lugar, qual o legado que eles deixaram, que isso nos afeta. De alguma forma, hoje o que nós vivemos é muito daquilo que já aconteceu no passado. Então, é importante a gente olhar para trás e ver o que os nossos antepassados passaram, o que os nossos antepassados viveram, e poder aprender com isso, e poder tirar lições disso para o nosso presente, para o nosso futuro, para sermos pessoas melhores. E esse é o objetivo da história, esse é o objetivo de se estudar a história, não apenas conhecer os fatos, mas esses fatos, esses conhecimentos, eles têm que nos transformar de alguma forma, né? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Teuto-russos nos Campos Gerais. Bem, para que a gente possa saber, digamos assim, em que chão estamos pisando, saber aonde que esses imigrantes chegaram, que Paraná foi esse que eles encontraram quando eles desceram, aportaram aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui, como era esse Paraná? É como é hoje? Muitas cidades, é um estado populoso. Hoje o Paraná é um estado desenvolvido, agricultura, indústria, grandes indústrias, é um estado aí que em alto desenvolvimento, né? Mas era assim, o Paraná na metade do século XIX, em torno de 1850. Vamos dar uma olhada, então. Bem, na verdade, o Paraná não era um estado ainda, né? O Paraná ele veio a ser uma província em 1853. Mas antes disso, um decreto do príncipe regente, Dom Pedro II, o decreto de 1808, tornou possível a compra de terras por estrangeiros. Então, isso daí já permitiu que lá na frente os imigrantes viessem a ter ali seu pedaço de chão aqui no nosso território, né? E em 1850 também teve a lei de terras, uma lei também a nível nacional, né? Onde estabeleceu o quanto que cada estrangeiro poderia comprar, estabeleceu quais eram as terras devolutas da nação, que poderiam ser vendidas, e teve ali, foi feita toda uma legislação em cima das terras devolutas do Estado. Em 1853, o Paraná ele se tornou uma província, né? Então, ele se separou ali
Dom Pedro separou o Paraná de São Paulo, até então ele fazia parte ali do estado de São Paulo, e se tornou uma província do Paraná, e o primeiro presidente provincial foi Zacarias de Góes e Vasconcelos. A população paranaense nessa época, pelo censo de 1872, era de 126.722. Então, se você for imaginar, hoje muitas cidades do Paraná têm essa população, né? 129.722 em 1872. Aqui ao lado nós temos um gráfico com o crescimento populacional do Paraná até 2010, de 1872 até 2010, para nós vermos o quanto que cresceu a população do estado. Mas se nós analisarmos ali o período do final do século XIX, 1872, 1890, nós vemos que já dobrou a população. Até 1900, a população, então, aumenta novamente. Então, durante esses 20 anos, muito do que desse aumento populacional foi devido às imigrações, às políticas de imigração. E quem foi o responsável por essas políticas de imigração foi Lamenha Lins. Então, muitos conhecem, tem ruas por muitas cidades, aí Lamenha Lins também foi um presidente provincial, e ele fez aí uma legislatura toda sobre a imigração, incentivando imigrantes a virem para o Paraná justamente para povoar esse território. Tinha a população nativa, os indígenas que já habitavam essa região, porém, os governantes da época imaginaram que era necessário estabelecer uma população que pudesse desenvolver a agricultura de abastecimento e povoar também para demarcar território, né? Bem, em 1880 é inaugurada a ferrovia Paranaguá-Curitiba. Isso veio no arcabouço ali da economia, que nessa época, na década de 80, era baseada muito fortemente no ciclo da erva mate, né? Então, a erva mate era, como diziam, o ouro verde do Paraná, e foi o que trouxe aí a ferrovia, foi também os vapores que navegavam ali pelo Rio Iguaçu, pelo Vale do Iguaçu, em 1882. Outro fato também aí, no finalzinho da década do século XIX, que acabou sendo muito, muito importante para a vinda, para necessidade de mão de obra mesmo no estado e em todo o país, foi a abolição desse. Então era necessário mão de obra. Se não tinha mais os escravos, era necessário a mão de obra trabalhadora. E foi esse o Paraná que os imigrantes encontraram aqui. Então, um Paraná que precisava ser povoado, que tinham algumas vilas, não tinha nenhum desenvolvimento, tinha poucos profissionais, poucos ofícios ainda, um Paraná bem provincial ainda, e assim os alemães chegaram e encontraram o Paraná. Imigração no Paraná. Bem, desde a emancipação política do Paraná em 53, as imigrações destinavam-se a povoar o interior do estado, trazendo o modo de vida camponês europeu, e também a desenvolver uma agricultura de abastecimento. A expectativa era que, com a vinda dos estrangeiros, haveria um aumento na produção e diversificação dos gêneros alimentícios, além de novas técnicas de produção e manejo. Bem, esperava-se que, assim como a Europa era muito mais desenvolvida do que o Brasil naquela época, esses imigrantes iam trazer esse saber fazer, iam trazer novas técnicas, iam trazer novas culturas e tudo mais aqui para o estado, né? Então foi pensando dessa forma, e também eles imaginavam que trariam pessoas
mais estudadas, mais cultas, que iam trazer também pessoas com uma educação um pouco mais... uma educação superior ao que tínhamos aqui no Paraná e no Brasil como um todo. Então, era a expectativa, né, com a chegada desses imigrantes era muito grande. Devido aos êxitos obtidos nas primeiras colônias, na década de 1870, esse plano foi ampliado ao litoral e aos Campos Gerais. Então, nessa época, já tínhamos a colônia de Assungui, que era uma colônia multiétnica e que obteve sucesso, é uma colônia que teve êxito. Então, dessa forma, pensou-se em ampliar, em fazer um grande planejamento para que viessem mais estrangeiros, mais imigrantes para o Paraná. E assim foi ampliado para o litoral e os Campos Gerais. Para o litoral foram muitos italianos, e que depois acabaram subindo e vindo aqui para Curitiba. E os Campos Gerais, a princípio, vieram os alemães do Volga. Depois outras etnias também vieram ucranianos, poloneses, holandeses, enfim, várias e várias etnias vieram. A princípio, o primeiro grande plano aí de colonização de uma etnia foi através dos alemães. Tinham também, anteriormente, os alemães bucovinos que vieram ali para a região de Rio Negro, foram os primeiros alemães do Paraná. Eles vieram da região de Trier, na Alemanha, e povoaram ali a cidade que hoje é a cidade de Rio Negro, tá? Então foi efetuado um grande planejamento de alocar os imigrantes teuto-russos dos Campos Gerais, a fim de levar o progresso e o desenvolvimento para aquela região carente de investimentos. Bem, vou tirar a minha imagem aqui do cantinho, para que vocês possam ver aqui. Nós temos aqui uma citação de Lamen Lins. Para nós aqui, eu coloquei essa citação para a gente ter ideia de como que era o pensamento daquela época, né? Olha só, Lamen Lins disse assim, no ano de 77, é bastante lisonjeiro o estado da colonização nessa província, pelo seu ameníssimo clima, topografia, ubridade do solo e riquezas naturais. Oferece à imigração os mais sedutores atrativos. Quer dizer, a propaganda feita do Estado para que esses colonos viessem era de fato muito boa. Então, se falou-se do solo, do clima, um clima ameno, um clima parecido com o que tinha na Europa, que o solo era bom, que haveria muitas riquezas naturais, e de fato isso realmente, como ele falou, era muito sedutor para os imigrantes, que geralmente quem imigra é porque não está bem onde está, né? Algum problema ali eles estavam passando. As colônias alemãs no Paraná. A previsão era que chegassem ao Brasil 20 mil famílias, porém essa realidade ficou aquém do previsto. Após prévia análise dos alemães do Volga, vieram 924 famílias. Bem, o processo para eles virem levou algum tempo. Como nós vimos na aula passada, e se você não viu, eu convido você a assistir anteriormente os vídeos anteriores, para que você possa entender bem o processo, o que levou eles a virem para o Brasil e para outros lugares também. Mas, enfim, quando eles estavam lá na Rússia e decidiram imigrar, muitos já tinham ido para os Estados Unidos, foi o primeiro lugar onde eles foram, Estados Unidos, Canadá. Aí, um embaixador aqui do Brasil foi até a Rússia e convidou-os para que fossem até o Brasil e viessem, imigrassem para o Brasil, e fez toda essa propaganda, como a minha Alice falou ali, do solo, do clima e tudo mais, dizendo principalmente o maior argumento para que eles viessem para o Brasil era a questão religiosa. Principalmente ali para os de religião católica, que a maioria que veio aqui para o Brasil foi de religião católica, porque o catolicismo era
a religião oficial aqui do Brasil. Então, eles não teriam problemas com perseguição religiosa aqui. E então, esse embaixador, indo até a Rússia, convidou e uma equipe de alemães, alguns pastores, e eles vieram para o Brasil e para poder analisar. E era previsto que viessem 20 mil famílias, mas após análise de várias regiões, eles escolheram a região dos Campos Gerais, mas ao invés das 924 famílias, vieram 394 famílias, tá? Porque eles vieram aqui e não encontraram um país bem longe do desenvolvimento que eles já tinham lá na Rússia. Então, eles teriam que recomeçar do zero, os locais onde eles teriam que ficaram longe, bem longe das cidades, não tinham desenvolvimento. Então, vários motivos fez com que muitos desistissem de migrar, ou até mesmo escolhessem outros lugares, como, por exemplo, a Argentina, o Paraguai. Uns vieram para cá, para o Paraná, e acabaram indo para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. E outros acabaram vindo e depois voltando. Nós vamos falar disso mais à frente. Então, ao invés das 924 famílias, vieram 394 das colônias dos Campos Gerais. As colônias foram divididas de forma homogênea, conforme a religião. Então, colônias de católico, colônias de protestante. A maioria delas era de católico, a colônia de Pugas, Lago, Santa Quitéria, Alegrete, eram católicos. A primeira delas é a colônia de Sinimbu, também. As colônias protestantes eram Papagaios Novos e Quero-Quero. Tá? Aqui nós temos um mapa de 1881 e aqui embaixo a divisão das colônias de todos os núcleos coloniais no Paraná. Bem, como nós vemos aqui, tinham 17 núcleos coloniais a princípio. Quero ver se eu consigo aumentar aqui. Dar um zoom aqui. Isso aqui, ó, para nós vermos melhor aqui. Olha só, a colônia Otávio, no município de Ponta Grossa, em torno de 272 almas, 72 pessoas. Colônia Sinimbu, em Palmeira, 523 pessoas. Alemã-Russa aqui são 3 colônias que estão aqui, Johannesdorf, Marienthal e Vermont. São colônias católicas, 184 almas. Daí aqui são as outras colônias de outras etnias que nós tínhamos também em todo o Paraná, né? Então, era aqui na região dos Campos Gerais, entre Ponta Grossa, Palmeira, na região ali onde hoje também é a cidade de Imbituva, ali ainda não se chamava-se Imbituva, ali também tinha um núcleo colonial. Dom Pedro II no Paraná, em 1880. O Dom Pedro II, ele veio aqui para o Paraná, ele viajava bastante, e em uma das suas viagens, aqui no nosso estado, ele queria percorrer as colônias, né? Ele veio para inaugurar a Santa Casa de Misericórdia, aqui em Curitiba, inaugurar também pela data, e dá para ver que foi a mesma data da inauguração da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Ele também fez a inauguração da ferrovia, e ele queria conhecer ali o interior e as colônias, o desenvolvimento colonial no Paraná. E esse aqui é um trecho do diário de Dom Pedro II, que foi ali, ele foi feito um livro, foi o primeiro livro que Davi Carneiro escreveu, foi o do diário do Dom Pedro II. E nós temos aqui um trechinho dele, do relato de Dom Pedro a respeito da colonização ali, quando ele visitou ali a região de Palmeira e Ponta Grossa.
E interessante, antes de nós lermos aqui, falar que ele era tão criterioso em ver de perto como estava, que no diário dele tem um relato que conta que a carruagem que ele estava viajando era uma carruagem que tinha sido emprestada pela Marquesa de Tibagi para ele, uma bela carruagem. E só que a roda quebrou em Ponta Grossa. As estradas, era inverno, era frio aquela época, as estradas tinha muito barro e que acabou quebrando. E ele teve que ir a cavalo, daí ele foi de Ponta Grossa até Palmeira a cavalo, mas ele queria de qualquer forma ir até lá para poder conhecer e ver como é que estava o desenvolvimento colonial. Então isso é só uma curiosidade, mas vê-se que esse fato não impediu que ele fosse até as colônias ali de Palmeira para poder verificar como que estava ali o desenvolvimento. Então vamos lá. Passei por Alegrete, antiga colônia russa, má terra de cultura. Deixei a estrada nova pela antiga para examinar o capão da Anta, onde ainda há 11 famílias russas. Muito má terra de cultura. Vi plantação de batatas e de milho. O capão não é longo e bastante estreito. Falei com um colono de outra colônia, Botuquera, que muito se queixou do modo injusto com que os colonos foram tratados, sendo presos até os que não queriam ocupar os prazos. A terra não me pareceu boa. Os colonos não têm querido plantar gêneros do país em algumas colônias. Penso que os colonos só poderão prosperar verdadeiramente cultivando gênero, cujo preço compense e o frete, que é muito elevado. Por isso, agora dedicam-se em grande número a serviços que não são propriamente da lavoura e colhem principalmente para serviço doméstico e vendem a outros colonos que nada colhem. A colonização russa, pelo que tenho visto e ouvido, foi estabelecida, mas terras junto à Palmeira e faltou-lhe direção. Então, olha só, essa foi a análise de Dom Pedro II, passando ali pela região de Ponta Grossa e Palmeira. Ele conversou com colonos e ele viu que algumas colônias ali já não existiam mais, as terras eram ruins, muitas pessoas já tinham deixado as colônias e dedicavam-se a outros afazeres, né? Então, e no fim da análise ali, ele fala, interessante que ele fala, faltou-lhes direção. Então, nós podemos perceber, através da análise do imperador, vários fatos que podem ser aí citados, apontados como o motivo que a colonização não aconteceu como imaginavam, né? Um deles a gente pode falar a respeito da terra, né? A terra não era muito adequada para o plantio, mas não que a gente vai mostrar isso logo a seguir, não que a terra não fosse boa, a terra não era adequada para o plantio do trigo, o qual eles eram habituados a plantar na Rússia. E por eles não ter um bom trato com o pessoal, com as pessoas que já viviam por aqui, eles não eram muito abertos a receber dicas e a receber orientação. Eles não falavam português, então não conseguiam nem se entender com outras pessoas para poderem receber orientação para o manejo daquele solo, para o manejo adequado do tipo daquele solo. Então, isso acabou com que eles fossem tendo que buscar outras atividades para poder se sustentar. Bem, como ele falou, a colonização foi estabelecida, as pessoas que ficaram estabeleceram, criaram raízes e de qualquer forma, estava desenvolvendo, né? Não da maneira como eles imaginavam que seria. E o fato que eu acho muito relevante que ele coloca aqui é que faltou-lhe direção. Então, faltou um melhor planejamento de como fazer. A gente viu como vimos lá na Rússia, né? Que foi muito planejado, que houve topógrafos, houve
administradores, engenheiros que planejaram, que decidiram o tamanho dos lotes, que planejaram o modelo das casas, que planejaram o valor, que foi muito bem planejado, administrado, e mesmo assim não foi fácil, mesmo assim tiveram muitos problemas, muitos percalços. Imagina aqui que eles foram deixados ao Deus dará, né? Não tiveram a mesma assistência, muito pouca assistência tiveram do governo, tiveram ali o governo colocou eles para fazer algum tipo de serviço, até eles conseguirem emprego, eles foram trabalhar na construção da ferrovia, da estrada, ali onde é a 277 hoje, foram, que era a estrada da Serrinha, foram fazer outros serviços para poder ali ter o seu ganha-pão, mas isso não trazia desenvolvimento para a colônia. O que teria que ter sido feito, de fato, era investir na colônia mesmo, né? Então, vamos em frente. Olha, esse mapa aqui, ele me foi fornecido pelo professor Franklin Galvão, da Universidade Federal do Paraná, e ele me explicou, eu entrei em contato com ele justamente para questionar, porque eu comentei com ele, falei, professor, eu conheço a região ali de Palmeira, sei que hoje o manejo do solo é diferente do que há mais de um século atrás, né? Mas não penso que aquela terra seja uma terra improdutiva, uma terra com solo ruim, mesmo que naquela época. O que pode ter acontecido? Será que eu questionei se de fato, que tipo de solo, se ele poderia me dar informações técnicas para que a gente pudesse identificar ali que tipo de solo que era e se de fato era um solo muito ruim para o plantio. E ele me forneceu esse mapa com esse detalhe aqui, onde ele demarca aqui a região das colônias aqui, da região de Palmeira, tá? E segundo ele, esse solo aqui, ó, que está toda essa parte verde do mapa, pertence ao grupo Itararé, que não é um solo sedimentar, de rochas sedimentares, inclui arenito, mas ele é um solo rico, ele é um solo bom para o plantio, bom para certos tipos para agricultura, enfim, né? E segundo ele, essa parte aqui em azul, aí sim, que já faria parte da escarpa devoniana, é um solo ruim, é um solo de arenito branco, de granulação média e grossa, como diz aqui, aqui sim, aqui ó, próximo aqui é a região de Quero-Quero, né, da colônia de Quero-Quero. Aqui nessa parte azul, sim, seria um solo pobre, tá? As colônias aqui dessa região aqui em verde já teria um solo aí um pouco mais rico, um solo que já favorecia mais a agricultura, tá? Então, dessa forma, podemos ver que, fora uma região ou outra, mas no geral, a questão do solo não foi determinante para o insucesso da colonização, tá? Vamos em frente. Bem, o desenvolvimento das colônias. Colônia Papagaios Novos. Nós temos aqui um relato do presidente provincial Dantas Filho, de 1880. Ele coloca aqui nas cartas coloniais: os colonos deste núcleo, na primeira primavera depois do seu estabelecimento, quase nada plantaram, por falta de sementes. Gente, se vocês verem aqui como plantaram com a OTIL, aqui é uma transcrição, então tá da forma como se escrevia na época, tá? Bem, vamos em frente. Devido à sua escassez naquele tempo, entretanto, tiraram algum resultado do milho e do feijão plantados em terrenos de matos, que por alguns particulares da vizinhança lhe foram fornecidos, com o fim de impedir que eles abandonassem o estabelecimento. O ano passado já fizeram melhor plantação, pelo que contam tirar resultado satisfatório.
É de crer que os colonos desse núcleo, com o decorrer de poucos anos, atinjam um estado próspero. Faz-se preciso, segundo informa o seu diretor, a construção de uma ponte sobre o rio Canhu e uma estrada a fim de facilitar o transporte de seus produtos aos mercados consumidores. Está este núcleo a 17 quilômetros da vila de Palmeira e compõe-se de 22 famílias. Uma das casas construídas pela respectiva comissão de estabelecimento dos colonos acha-se em mau estado. Então, nós vemos aí o presidente provincial aqui do Paraná relatando em documento oficial a situação da colônia, né? Que não teve, não foi possível naquela primavera plantar por falta de semente. Nós vemos então que não foi aqui, ó, nesse caso, não foi problema do solo, não havia semente para fazer o plantio. Entretanto, tiraram o resultado do milho e do feijão plantado. E alguns vizinhos ali forneceram também sementes e alimentos para que eles não abandonassem o local, para que eles permanecessem, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma família ali de russos alemães da colônia de Papagaios Novos. Olha, uma família já bem numerosa, já com seus descendentes. Bem, no decorrer do tempo do desenvolvimento, o próprio presidente fala ali, ó, que a colônia solicitou uma ponte. Então, nós vemos também a carestia da própria infraestrutura. Uma colônia que ficava a 17 quilômetros da vila, da cidade, do povoado, onde eles tinham que escoar a sua produção, não tinha uma ponte que pudesse atravessar. Eles ficavam isolados lá. Além de já estarem isolados pela dificuldade da comunicação, da língua, por eles terem uma cultura fechada, eles também tinham a dificuldade ali da falta da ponte. Então, foi uma solicitação deles para que se fizesse essa ponte para que eles também pudessem escoar a produção. Aí se vê realmente, se faltava até mesmo a ponte sobre o rio, para eles poderem passar, escoar a produção, para poder trazer sementes, para poder trazer um médico, um professor, enfim. O que se dirá do restante, do que era, além disso, do que era necessário para o desenvolvimento da colônia. E ver que realmente o que apontou Dom Pedro II, ele teve razão de dizer, né, que faltou planejamento. Os carroções russos. Devido às dificuldades enfrentadas nos primeiros anos da colonização, a colônia denominada Lago, nas proximidades de Ponta Grossa, preferiu trabalhar na construção dos chamados carroções russos, muito utilizados no transporte da erva mate, pois eram grandes, puxados por 4 bois ou cavalos e possuíam cobertura de lona. Ó, nós temos uma imagem aqui de um imigrante, de um colono, com esses carroções. O que era interessante, bem, antes dos carroções, o transporte da erva mate era feito no lombo dos moares, até Paranaguá, descendo ali pelo caminho do Itupava e depois pela Graciosa, né? Por essa época, na década de 80, que final da década, né, na década de 80, 1880, que foi inaugurada a ferrovia e também começaram os vapores ali no Rio Iguaçu. Porém, os vapores do Rio Iguaçu era mais para o transporte de madeira. Transportava-se erva mate também, mas era mais para o transporte de madeira. E com esses carroções dos russos, que tinha aí uma tração de 4 cavalos, então acabava facilitando e dava para transportar muito produto, até mesmo por eles serem cobertos. Então, isso favorecia, isso fez com que eles achassem ali
uma boa forma de conseguirem adentrar dentro desse ciclo econômico da erva mate através desses carroções. Eles fabricavam também os barris de pinho que era utilizado para o acondicionamento da erva mate. O trabalho, deixa eu tirar minha imagem novamente, aqui, isso. O trabalho de transporte com os carroções abriu o mercado aos alemães russos para os centros comerciais, inicialmente de Palmeira e Ponta Grossa, estendendo-se por todos os Campos Gerais, Curitiba e Litoral. Foram, inclusive, os responsáveis pela ramificação e outras atividades que vieram como consequência. Com novos contatos, adentraram no comércio da região e formaram um verdadeiro monopólio no transporte da erva mate. As viagens dos comboios de carroções chegavam a ter 40 unidades nas composições. Então, pensa, a viagem nas estradas lá de terra, viagem de chão, chegava a ter 40 carroções desses junto, viajando, digamos assim, em comboios, né? Não obstante, alguns carroceiros entraram também no comércio propriamente dito da erva mate e na confecção de barris de madeira para seu condicionamento. Outros se dedicaram aos ofícios de fundidores, ferreiros, funileiros, mecânicos, operários e ferroviários, os quais se desenvolveram na decorrência da necessidade de manutenção dos carroções. Então, aí acabou trazendo outras, com a fabricação dos carroções, acabou trazendo outras profissões, né? Os carroções precisavam ali de manutenção, então tinha os ferreiros, tinha os fundidores, funileiros, marceneiros, e também os curtumes para fazer as lonas e tudo mais. E como eles tinham já essa tradição, quando foi assim na Rússia, foi assim aqui no Brasil, de quando eles estabelecem uma colônia, estabelecem um lugar, eles constroem a igreja, eles constroem se não uma igreja, uma casa de oração, até que tenha sido feita a igreja, e uma escola, que é primordial para eles. Então, se não é possível construir escola no mesmo local onde eles têm a casa de oração, eles tinham também a escola. Quando não, o próprio padre ou pastor era também o professor, né? E ali, juntamente com a casa de oração e a escola, eles tinham as casas de ofício. Então, o ofício era muito importante, todos tinham que ter. As mulheres costuravam, bordavam, cozinhavam, né? Mas tinham um ofício, geralmente era costura, era o bordado, elas tinham um saber fazer próprio ali, para também poder desenvolver, para ajudar também no custeio da casa e de tudo mais. E os homens também, justamente pelo aquele sistema que nós vimos que eles trabalhavam, o sistema de MIRD, de MAID, né, que era as terras comunais que eles utilizavam para a plantação, e como a terra comunal e a comunidade toda plantava junto, e para a família mesmo ficava a terra a casa onde eles moravam, ficava a horta ali e o pátio da casa. Então, essa parte da casa que era passado de pai para filho, mas na época que eles estavam na Rússia, era apenas para o filho mais velho. Então, os outros tinham que saber fazer um ofício, porque eles tinham que ganhar a vida de outra forma. Então, isso fez com que todos buscassem desenvolver e tinha ali muitos trabalhos, muitas manualidades que eles faziam, muitos trabalhos manuais devido justamente à necessidade de ter algum trabalho, de ter algum outro ramo para trabalhar, porque não, eles não herdariam a terra ali. Bem, vamos continuar aqui.
Outros se dedicaram aos ofícios de fundidores, ferreiros, funileiros, mecânicos, operários e ferroviários, os quais se desenvolveram em decorrência da necessidade da manutenção dos carroções. Nascia aí a base do setor metalomecânico de Ponta Grossa. Outro setor que eles entraram também para trabalhar naquela época foi de abate suíno, em Ponta Grossa, as indústrias de banha que estavam nascendo. Também criou-se ali em Ponta Grossa iniciou-se ali a base também para essa indústria aí de suínos, né? Conclusão. Por fim, pode-se afirmar que o empreendimento de colonização pelos alemães do Volga nos Campos Gerais não logrou êxito na forma como foi idealizado pelo poder provincial, por ser o programa mal executado desde o seu planejamento. Porém, estes, enquanto indivíduos, prosperaram em terras brasileiras, como apontam periódicos da época, enumerando vários alemães russos dentre os comerciantes e empresários da época, que ajudaram a formar a base da indústria e do comércio nos Campos Gerais, contribuindo na educação e na formação da base da classe média dos centros urbanos próximos às colônias. E aqueles que logo no início da colonização solicitaram uma ponte e uma estrada que os ligassem à civilização foram os braços fortes, morigerados e laboriosos, que construíram as estradas que ligaram todos os Campos Gerais. Assim, disseminaram-se esses imigrantes e seus descendentes pelos vários estratos sociais da sociedade paranaense. Então é isso, pessoal. Bem, claro que da forma como foi imaginado, né, a colonização, como nós vemos nos livros, como nós vemos na historiografia apontada sobre essa história, não logrou êxito. Mas não logrou êxito na forma como eles imaginaram. Porém, esse povo acostumado a ser resiliente, a não desistir, eles encontraram outras formas de se desenvolver, outras formas de permanecer, e assim fizeram, e hoje estão, como disse o texto, em vários estratos da sociedade. Hoje deixaram seu legado cultural, né? Apesar de toda a perseguição que sofreram aqui, principalmente aí depois da Segunda Guerra, na época do Estado Novo, onde eles não poderiam, foi proibido também falar o alemão aqui, então muitos perderam a língua. Eles perseveraram, eles se desenvolveram, deixaram um legado na educação, na cultura, as suas tradições foram passadas para frente, e essa história dos alemães do Volga foi contada, mas temos tantas outras etnias que ajudaram a compor essa colcha de retalhos, né, que é o estado do Paraná. E por ser o estado talvez mais multiétnico do Brasil, que enriqueceu tanto, de várias formas, o desenvolvimento do nosso estado, né? Então, nós temos que olhar para esses imigrantes com um olhar de gratidão, de empatia pelo trabalho que eles fizeram, por tudo que desenvolveram, pela luta que eles travaram, e por hoje estarmos aqui, né? Cada pessoa que nós vemos é descendente aí de alguma etnia, muitos também do próprio povo nativo, que também não pode ser esquecido, muitos também daqueles que vieram, que migraram contra a vontade, né, e que foram os escravos africanos, que também têm sua contribuição que deve ser ressaltada, e também então, mas toda essa contribuição multiétnica que formou o nosso estado faz dele ser o que ele é hoje, né? Um estado rico, um estado próspero, em
em vários setores. E eu quero agradecer a você que permaneceu, e nós teremos um pequeno vídeo bônus, ainda mais que eu quero mostrar para vocês, como algumas pessoas me pediram, alguns links onde você pode encontrar, rastrear aí desde a Alemanha até aqui no Brasil e também em outros países, os seus ancestrais, procurar as colônias de onde eles vieram e procurar pelos seus sobrenomes. Então eu quero fazer mais um vídeo ainda dando essas dicas. Mas eu fico muito grata de você ter participado até aqui. Desculpa, a gente sempre acaba cometendo um erro ou outro. Eu peço desculpas a vocês se alguma coisa que eu falei não estiver certa. Eu peço que você comente à vontade, como eu digo, comente sem moderação, mas com muita educação. E obrigado a todos e até a próxima.